Salve, galerinha, tudo bem? Tudo tranquilo? Bora lá então, ó, continuando o nosso tema, né, do módulo 16, que é exatamente os espaços agrários, beleza? Bora lá então, a gente vai tentar descrever a agricultura nos países subdesenvolvidos, tá? Eu vou aproveitar que a gente vai falar sobre agricultura nos países subdesenvolvidos já para tentar fazer um comparativo com os países desenvolvidos, tá bom? Então, logicamente, existem diferenças, né? Então, eu vou tentar ir jogando então as características, tá bom? Então, se você quiser, você pode fazer uma anotaçãozinha de um lado os países subdesenvolvidos, do outro lado os países desenvolvidos, né? Para que você consiga então diferenciá-los, beleza? Então o objetivo, o intuito dessa aula é exatamente você chegar nesse ponto, quais são as características, tá bom? Então bora lá, né? A gente tem a agricultura nos países subdesenvolvidos voltada basicamente para a subsistência, tá? O que você precisa colocar na sua cabeça? Que é muito difícil a gente dividir o mundo inteiro em dois blocos, né? Isso para a indústria, para a agricultura, para qualquer um dos setores. Por quê? Porque existem muitas diferenças. Então, tipo assim, ó, quando a gente fala de país subdesenvolvido, o Brasil não é um bom exemplo. Por quê? Porque a gente seria o em cima do muro, tá? Então, o Brasil não é o melhor exemplo para você fazer essa divisão de subdesenvolvido e de desenvolvido, porque a gente está no meio, a gente é tido como emergente, né? Então, você vai ver que as características do Brasil, uma hora batem nos subdesenvolvidos e outra hora bate nos desenvolvidos, beleza? Então, a primeira ideia, a produção agrícola nos países subdesenvolvidos, ela é basicamente voltada para a subsistência. O que isso quer dizer? Bom, que a pessoa simplesmente vai produzir para se alimentar, né? Então, logicamente que devido a isso, a gente vai ter algumas questões, como por exemplo, para só conseguir se alimentar, a pessoa não vai investir muito dinheiro, né? Então, tipo assim, se o cara vive em uma propriedade rural, né, em um país subdesenvolvido, o que ele está tentando fazer? Ele está tentando basicamente sobreviver, se alimentar, né? Então, se a gente pegar países como a Bolívia, enfim, né, a maioria imensa dos países africanos, logicamente que a gente vai notar isso. Eles não possuem dinheiro nem para investir na produção. Então, o que eles precisam fazer? Primeiro, conseguir sobreviver, subsistir, né? Daí vem a ideia de subsistência. O cara está produzindo, então, para se alimentar, né? Já em contrapartida, os países desenvolvidos vão ter outra característica, né? É outro mundo, outra realidade. Então, ó, a gente tem a receita agrícola subsidiada. Beleza, então olha lá. Parcela da receita dos agricultores com o apoio do governo. Quando a gente pega a União Europeia, olha só, a quantidade é muito grande. Ou seja, né, praticamente 20% aí dos agricultores vão receber apoio do governo em grande quantidade, né? E o que isso aí quer dizer? Isso aí quer dizer que o país está colocando dinheiro para o agricultor conseguir produzir, para ele manter a sua produção competitiva. Beleza, como assim? Bom, por exemplo, na União Europeia, os agricultores eles quase não pagam imposto de nada. Outra coisa, se o cara precisar fazer um financiamento, ele tem facilidades no banco. O juro é baixíssimo. Por que o juro é baixo? O banco não quer ganhar dinheiro dele? Não, o banco ganha o seu dinheiro. O governo vai pagar essa parcela do juro. Fala, como assim? O governo vai lá e dá dinheiro? Não, ele gera outras facilidades para o banco, né? Então, digamos assim, rola aquela negociaçãozinha e o agricultor sempre vai sair ganhando. Observe então, ó, na China, na Rússia, na Colômbia, até no Brasil. E aí, quando tem esse outro lado aí do gráfico, né?
Desculpa, minha câmera tá para esse outro lado do gráfico, Índia e Vietnã, por exemplo, não é que eles apoiaram o agricultor, eles cobraram imposto, né? Então, cobrou imposto, simplesmente não é que o governo não ajudou, ele atrapalhou, não, ele cobrou imposto, como faz de todos os setores, né? Então, senhores, o que nós temos? O grande problema é que não existe igualdade, tá? Enquanto países da União Europeia vão gastar muito com o apoio a seus produtores rurais, a gente vai ter outros países, por exemplo, a Índia, o Vietnã, eles precisam taxar essa produção para conseguir ganhar algum dinheiro, para conseguir fazer alguma coisa. Digamos assim, as fontes de renda do governo estão relacionadas à agricultura, né? Então, se o governo não cobrar imposto, ele vai acabar se estrepando, né? Então, é exatamente isso que ocorre. Beleza? Uma outra ideia aí, ó, subsídios agrícolas na União Europeia, como você viu, era o número 1, né? Então é bastante interessante a gente analisar. O bloco injetou 556,9 bilhões de euros no setor em 2017. Né? Eu dei risada porque é absurdo, né? Atualmente o dólar está batendo aí 5 conto, né? Pensa então que o euro vale mais ainda. Simplesmente esses caras, eles dão em apoio para os agricultores quase mais do que o que a gente investe em agricultura, né? Fala, nossa, então para eles seria mais rentável fecha tudo. Olha, eu juro para vocês que a única ideia que me faz entender isso é porque se eles não tivessem a produção agrícola deles, eles seriam completamente dependentes de nós, né? Então, por exemplo, para o cara se alimentar, ele ia precisar do Brasil. E é lógico que se isso acontece, a gente ia tentar tomar ali a nossa vantagem, né? Mas o Brasil, como eu disse, não é um bom exemplo. E fica uma ideia. Como que esses caras da União Europeia, que tem como lema a igualdade entre os diferentes, né? Ou seja, todos os países que fazem parte da União Europeia são diferentes, mas eles querem chegar a uma igualdade, né? No mínimo econômica, social, né? Beleza. Como que esses caras conseguem gastar tudo isso de dinheiro e depois ainda questionar a fome na África? Sabe por quê? Porque a África está ali do ladinho, é um grande produtor agrícola, logicamente com suas características ali, né, de não conseguir investir tanto em tecnologia e tudo mais, mas eles conseguiriam ganhar bastante dinheiro vendendo, por exemplo, para a União Europeia. E, como a gente bem vê, a União Europeia fecha com força essa porta para a entrada dos produtos, né? Então, o que nós notamos? É fake news esse negócio de que é todo mundo igual, né? E principalmente quando a gente pensa a partir de um outro ponto de vista, né? Fala, nossa, um monte de gente na África passando fome, que sei lá o que e tal. Então, se a União Europeia, por exemplo, permite a entrada desses produtos com maior facilidade, eles ganhariam mais dinheiro. Ganhando mais dinheiro, você conseguiria, digamos assim, pagar melhores salários na África. Não que isso vá acontecer. Por quê? Porque aí tem que partir do cara que contrata pagar mais, ou então de medidas governamentais, o que nos países subdesenvolvidos quase nunca acontece, tá? Então, logicamente que esse é um claro exemplo dos países desenvolvidos bloqueando o comércio dos subdesenvolvidos. Cá entre nós, só existe país rico porque existe país pobre, né? Desde o período colonial, um acaba subindo em cima do outro, né? Então, tipo assim, a divisão da África simplesmente acabou gerando rendas, lucros na Europa, né? Só que aí qual que é o problema? Bom, os caras não querem reconhecer, né? E simplesmente eles não querem reduzir o seu padrão de vida, os patamares que eles acabaram alcançando, beleza? E daí, ó, mais um, comércio agrícola, os maiores exportadores e importadores, um dado aí interessantíssimo, né? A Europa lá nas cabeças.
Ou seja, tipo assim, quer dizer que eles importam e exportam mais que o Brasil, por exemplo? Sim, eles fazem isso. Mas o que é importante ressalvar é o seguinte: tudo isso aí, em sua imensa maioria, ocorre dentro do bloco econômico. Então, tipo assim, os países que estão ali dentro, um acaba comprando e vendendo do outro. Essa é uma outra medida que é protecionista, né? Eu vou lá e simplesmente dou preferência para os países que fazem parte do meu bloco econômico, né? Por quê? É tipo uma mão lava a outra, né? Eu acabo, então, sobretaxando produtos externos, né? Reduzindo taxas dos produtos internos para que a agricultura continue, para que se mantenha, então, na Europa. Por quê? Quando a gente compara nossas características climáticas, de relevo, fertilidade do solo e outras cocitas más, a gente acaba vendo que, para a Europa seria melhor parar, né? Por quê? Porque você tem muitos países aí, ó, que o clima não ajuda, o relevo não ajuda nem um pouco, né? É frio quase que o ano inteiro, tem montanha, os solos até podem ser férteis, né? Mas aí durante o inverno os caras têm que parar, né? Por exemplo, criar gado num país como a Dinamarca. Simplesmente você não consegue fazer como a gente faz aqui no Brasil, né? Você vai lá, pega seu boizinho, sua vaquinha e tal e solta no mundo, deixa. Fala, tá, é porque lá a propriedade é bem menor, né? Também tem mais essa, o país é bem menor, né? Tem quase fazendas aqui no Brasil que quase batem a área da Dinamarca. E tem um outro detalhe, o clima, né? É frio demais durante o inverno. Uma vaca poderia morrer no inverno se ela ficasse solta lá no pasto. Brincou. Então tem tipo um apartamentinho para ela. Tem, na verdade eles têm currais que são fechados, né? Alguns até com aquecedor. Por quê? Porque senão a vaca morre. Você já parou para pensar? O custo a mais que você vai ter para criar isso, para manter isso, né? Durante o inverno tá tudo congelado lá fora. Como é que a vaca vai fazer? Ela vai chupar capim? Não, né? Chupa até derreter o gelo, depois mastiga aquele lá. Não, os caras precisam de tratar com ração. Então, lógico, é bem mais complexo. Mas sempre, então, lembrando da seguinte ideia. Os governos aí, os chamados neoliberais, eles não são completamente neoliberais. Por quê? Isso aí é apoio, não é? Isso aí é apoio governamental, isso é gasto do governo com a agricultura. Então, na verdade, eles se chamam neoliberais, mas eles cometem alguns pecados aí no meio do caminho. Por quê? Isso aí é um pecado. Eu estou intervindo diretamente na economia. Protecionismo é contrário ao neoliberalismo, né? Então, isso é errado? Sim, isso é errado perante a cartilha do neoliberalismo, tá? E é lógico, o Brasil vai ser um dos grandes arrumadores de treta aí por conta dessas questões. Por quê? Devido à nossa agricultura ser extremamente forte. Uma outra questão, ó, vou até voltar aqui o slidezinho para você conseguir ler, ó. Produção em detrimento do mercado interno. O que isso quer dizer? Bom, isso quer dizer exatamente esse carimbo aí. Então, tá vendo, ó? Produzido no Brasil, exportado para o mundo. Tipo exportação. Esse tipo exportação aí é um negócio muito doido, né? Por exemplo, atualmente não por causa da crise do coronavírus, né? Mas tipo assim, se você for a Paris e falar assim, eu quero tomar o melhor café que vocês têm, né? Tem uma grande chance de você tomar um café brasileiro. Fala, nossa, mas tipo, esse café não existe no Brasil. É verdade. Sabe por quê? Porque o tipo exportação é o nosso melhor. E o nosso melhor a gente manda para fora, né? Ou seja, é muito idiota, no mínimo, né? Você pega o seu melhor produto, da sua melhor qualidade, para mandar para os outros. Ou seja, nós brasileiros não temos acesso ao tipo exportação. E isso se repete em todos os subdesenvolvidos.
Então, tipo assim, ó, que seja um país, sei lá, que produz amendoim. O de melhor qualidade, ele manda para fora. E ele fica com o de qualidade ali inferior, né? Por exemplo, o nosso agronegócio, que vai ser imenso, que vai ter uma ótima produção, com diversos cuidados, toda a tecnologia possível, ele não fica pra gente. É uma parcela muito pequena que fica pra gente. O objetivo dos caras é exportar, né? Então, nos países subdesenvolvidos, é isso que se nota. O de melhor qualidade é mandado para fora, né? Ou seja, os países subdesenvolvidos, eles exportam seus produtos de melhor qualidade para que eles consigam ganhar mais, né? Só uma ideiazinha aqui para você. Você lembra que até pouco tempo atrás estava todo mundo em crise, né? Falando, minha nossa, para onde vai o preço da carne? Né? Uma picanha, R$ 80 e tal. Entenda uma coisa. Pro produtor brasileiro, por exemplo, o produtor criador de gado, né? Só que na verdade os abatedouros aí, é muito mais interessante exportar, né? O nosso dinheiro, a nossa economia se desvalorizou. Lembra que eu falei? 5 conto o dólar, né? Beleza. Isso quer dizer que o nosso produtor, ele pode cobrar muito mais caro lá fora, que mesmo assim, quando o cara comprar carne brasileira, ele vai achar barato, né? Por quê? Por causa da desvalorização da nossa economia, da nossa moeda. Então, o que vai acontecer? É muito mais interessante eu vender para fora, né? Ou seja, se eu cobrar R$ 50 o quilo da carne, simplesmente para eles é $1, né? Agora, imagina se o real tivesse 2, né? Valendo 2, o dólar valendo dois reais. Seria muito pior. Eu não conseguiria cobrar tanto. Então, logicamente, que a ideia é muito simples. Quando a nossa moeda desvaloriza, ou seja, quando o dólar sobe, a exportação para a gente é mais vantajosa, né? Então, logicamente, que eles vão mandar tudo isso para fora. Beleza? E daí, uma outra questão. Deixa eu só voltar para vocês verem o slide, toda vez eu me esqueço, desculpa. A concentração fundiária. É característica de país subdesenvolvido possuir concentração fundiária, né? Ou seja, grandes propriedades, tá? Então, logicamente que aqui no Brasil não vai ser diferente. Essa questão, a questão da concentração de terra, a questão da concentração de renda no nosso país é um baita problema. Por quê? Bom, porque quando você dá muito poder na mão de um pequeno grupo, a tendência é que ele controle. Ele controle a economia, ele controle a política, e é isso que nós vemos no Brasil, né? Essa é a grande luta, a grande guerra, digamos assim, aqui no Brasil. É dividir isso. Porque se você divide para mais pessoas terão uma posição confortável. Se você tem melhor divisão de lucro, de terra, que seria a possibilidade de você produzir, você vai ter mais pessoas em um nível melhor. Só que aí qual que é o problema? Se eu divido isso, algumas pessoas vão perder poder, né? Aí os caras já começam a falar, é comunista, que sei lá o quê, quer fazer reforma agrária, do MST. Então, se a gente pega os países desenvolvidos, principalmente os europeus, essa vai ser uma característica majoritária, né? Se você pegar um país como a Alemanha, você não vai ter imensos fazendeiros, né? Não existe um país na Europa que possua características de concentração fundiária como um estado como Mato Grosso do Sul, como Goiás. Isso porque eu nem vou jogar mais para o norte, tá? Então, logicamente que dividir as terras seria muito interessante mesmo, porque aí você acaba dividindo também os lucros, as possibilidades de ganho, né? Então, olha aqui comigo esse gráficozinho. Número de propriedades em azul e área ocupada. Então, olha só, mais ou menos metade, né, das propriedades possuem 2,36% do território nacional. Tá? Então, metade das propriedades não batem 3% da área ocupada.
né? Isso aqui, ó, com 10 hectares, né? Hectares. Beleza. E depois, aqui, a gente vai ter o número de propriedades, ó, 38%, mais ou menos, né? Vão bater 20% do território. Nossa, então esse aqui já é um pouquinho maior, isso, de 10 a 100 hectares, né? Beleza. Quando a gente pega 8% aqui, 30% do território. E olha só, né? Isso aqui de 100 a 1000, ou seja, propriedades já bastante grandes, né? Agora, olha o absurdo. 1% dos proprietários possuem quase metade do Brasil. Notou? 1%, quase metade do Brasil. Na verdade, não é 1%, né? Olha lá, 0,91%. Então, é exatamente essa questão. Essa concentração de terras está na mão de poucos, tá bom? Esse gráfico aqui é só um outro para você entender melhor ali, né, com o gráfico de setores. Beleza? Então, ó, ele vai mostrar exatamente isso para a gente. A gente vai ter, ó, área dos estabelecimentos, né, mais de 10 mil hectares aqui. A gente vai ter o vermelhinho e o número de estabelecimentos rurais. Então, o número de estabelecimentos é muito maior aqui, né? O número com mais de 10 mil hectares é pequenininho, só que se você juntar aqui, ó, o verde e o vermelho, você vai ter uma real noção do espaço que é ocupado, né? Bastante grande, então, essa falta de distribuição. Aqui, ó, mais um, só para você entender o tamanho das propriedades. Então, na região norte, as grandes propriedades, ó, vão bater aí, vamos jogar tipo 78%, né? Então, o número de grandes propriedades no norte é imenso. No centro-oeste, também bastante grande, né? No nordeste, bom, no Nordeste a gente já tem um equilíbriozinho um pouquinho melhor, mas mesmo assim não é bom, não é nada bom. Porque você tem grandes propriedades, cerca de 39%, e aí médias propriedades, uns 22%, né? E daí a pequena propriedade, eu faço uma ressalva para vocês, simplesmente a gente tem o sertão nordestino aqui, né? Então, as pequenas propriedades, algumas estão lá no sertão nordestino, mas também não é tão, digamos assim, igual essa divisão, porque são terras improdutivas, né? Terras que é praticamente impossível você fazer alguma coisa. Agora, olha só, o Sudeste. O Sudeste já começa a ficar interessante, né? Aqui no Sudeste, a gente já não tem mega propriedades como ocorre em Mato Grosso do Sul, beleza? Por quê? Bom, por causa do custo, do preço da terra, do valor da terra. Então a gente vai ter, ó, grandes propriedades. Tem, né? 35%, 30%. Propriedades médias, a gente vai ter aí uns 30%. E as pequenas propriedades batendo aí uns 38% por aí, né? Então, digamos assim, já começa a ficar um pouquinho interessante. Mesmo assim, ela não é igual, né? Não é bem dividido, beleza? Esse número aqui das grandes propriedades precisa ser menor, porque uma grande propriedade não é que ela vai dar duas pequenas, não, ela dá umas 40 pequenas, né? Então uma pessoa teria o poder tipo de uns 40, um fazendeiro com o poder de uns 40 sitiantes, né? Então fica desequilibrado. No sul é interessante, começa a ficar interessante. Mesmo tendo as grandes propriedades, olha só, metade praticamente das propriedades é pequena. Então sempre lembre-se, na região sul a gente tem uma predominância de pequenas propriedades, tá? É o único. Por quê? Lembra da aula de imigração? Simplesmente no sul a gente vai ter a chegada dos imigrantes voltadas para as pequenas propriedades com produção de policultura, né? Então a gente nota características diferentes no sul e essa é uma das principais formas que eles têm de transformar a sua economia, né? Nossa melhor qualidade de vida, maior longevidade, tudo isso está na região sul. Por quê?
melhor dividido, né? Então, simplesmente essa concentração fundiária mostra sua cara, seus traços maldosos, né? E daí a gente tem também essa questão, ó, alguns países subdesenvolvidos são mecanizados, né? Só que lembre-se sempre, a mecanização nos países subdesenvolvidos vai estar voltada para exportação. Então, aquele agronegócio, né, que vai ter essa mecanização, beleza? O que a gente nota? Simplesmente, ó, note aqui, ó, a gente tem as menores propriedades ficando com os pobres, tá vendo? Pobrezinho aqui, ou seja, esse cara está produzindo para subsistência, né? E simplesmente aqui a gente vai ter a maior propriedade, tá vendo? Uma baita colheitadeira, tá? O navio aqui já encostado, que é para exportação, beleza? Então, logicamente, a produtividade menor, né? Detecto até um certo racismo nessa imagem, ó, o cara aqui é branco, né, e a galera aqui seria, tipo, no máximo pardo, né, e a realidade não é bem essa. Todo mundo que tem terra hoje no Brasil, são pouquíssimos os que são pobres, tá, todo mundo tem dinheiro, mas a imagem tenta dar uma denotada nisso, né, bem estranho. Então, observe aqui, ó, a concentração de terras vem subindo, né? Onde a pessoa possui mais terra, a quantidade de dinheiro também aumenta, beleza? Por isso que a gente pode ter nos países subdesenvolvidos uma relativa mecanização. Então o Brasil, por exemplo, tem sim uma elevada mecanização. Por quê? Por causa do agronegócio, beleza? E aí a gente vai ter também as transnacionais dominando, né? Na verdade, ainda sobre o trabalho, eu pulei do trabalho. Então vamos voltar. A exploração do trabalhador. Nos países subdesenvolvidos é bastante comum a gente ter trabalhadores em condições análogas à escravidão, né? Infelizmente. Por quê? O que acontece? Bom, para você trabalhar no campo, né, como boia fria, você não vai precisar de ter assim, um elevadíssimo nível. Eu fiz pós-graduação em cortar cana. Não é. Ou seja, quem não consegue se adaptar ao mercado acaba ficando na mão desses produtores. E daí pensa, ó, a gente tem tá certo que o dado é meio antigo, né? Mas em 1995, 52 mil trabalhadores resgatados, então, do trabalho escravo. Então pode ver, ó, Pará, Maranhão, Piauí, Bahia, Minas, né? É interessantíssimo. Minas Gerais tem muito desses casos. É um absurdo. Gente, tá aqui no Sudeste, né? Principalmente a região norte aqui de Minas, né? Nordeste de Minas, que faz contato com a região do semiárido aqui nordestino, é muito pobre. Então o que acontece? Os caras contratam, dão péssimas condições de trabalho e falam, e agradeça que você ainda tem o que comer, né? E daí a gente tem também, ó, né, uma grande porcentagem aqui, ó, de trabalhadores na cana-de-açúcar, lavouras diversas, pecuária, olha isso, 31%, é absurdo demais. E a gente nota principalmente isso aqui, ó, né, analfabetos, completamente analfabetos, a gente vai ter 32% desses trabalhadores, ou seja, a pessoa que não tem outra opção. Ele tem que trabalhar como braçal mesmo, porque ele não vai ser aceito, por exemplo, numa fábrica, né? Passar em um concurso ou coisa do tipo. Ele não tem formação, ele é analfabeto. 39% só chegaram até a 4ª série. Ou seja, quando a pessoa não possui formação, é mais fácil dela ficar sujeita a esse tipo de trabalho, de exploração, né? E daí a gente tem uma imagem que eu fiz questão de colocar, porque no Brasil a gente tem o chamado Mapitoba, né? Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia. Essa região é uma das regiões que mais crescem economicamente, com produção de soja, desmatamento, né? E o interessante é o seguinte, que principalmente a China vai ser muito ativa nessas regiões, né? Nosso atual governo acabou ampliando a possibilidade de compra de terras, então, por empresas transnacionais, e isso é notável. Eles acabam, então, produzindo aqui para conseguir vender para o seu próprio país. Então, tipo assim, você tira o produtor nacional do campo, né?
coloca empresas como, por exemplo, a Hyundai tem bastante terra, né, que é uma sul-coreana, tem bastante terras nessas regiões. E por que os caras fazem isso? Eles aproveitam os benefícios que o governo dá para o agronegócio, né? E simplesmente acabam vendendo para eles mesmos. Falam, nossa, então o cara vai ganhar tipo 2 vezes por pagar menos e na venda ainda. Isso, exatamente. Né? Então a nossa economia, você acaba vendo que está sendo meio que devorada por essas transnacionais. Beleza? Não só para venda de maquinários, tá? Mas também para a própria produção. Tranquilo? Isso aqui é só, digamos assim, um review, tá? Só uma reanálise aqui da bagaça. Então, ó, agricultura nos países desenvolvidos, nos subdesenvolvidos e o chamado protecionismo, né? Os desenvolvidos, como eu já disse, aplicam então subsídios, ou seja, eles apoiam seus produtores. Outra coisa, né? Eles criam as chamadas barreiras fitossanitárias. O que é isso? Exigências. Por exemplo, febre aftosa. O gado, teve um caso com febre aftosa. Putz, vários países, que nem Rússia, China, já fecha o mercado brasileiro. Né? Aí a gente para de vender carne para esses caras. Fala, mas tipo, o que aconteceu foi um caso isolado numa pequena propriedade lá, tipo assim, os grandes proprietários que tem até gado rastreado e tudo mais. Gente, tem carne do Brasil para exportação que tem o QR Code. Você lê o QR Code, abre uma câmera ao vivo na fazenda que o gado foi criado. É uma loucura, né? Nem nós mesmos que estamos aqui, que deveríamos conhecer essa realidade, nós não sabemos disso. Então bem cuidado que é esse gado. Como eu havia dito, nosso tipo exportação é a melhor qualidade que a gente tem. Falou, os brasileiros não comem essa carne. Vocês estão querendo bloquear? Fala, beleza, e por que o Brasil se mantém nessa? Como eu disse para vocês, dá mais dinheiro exportar do que vender aqui dentro, né? Tipo assim, o brasileiro tá reclamando que a gente tá vendendo picanha pros caras, tipo, 80 conto. Fala, compra uma picanha lá na Europa para você ver, uma picanha brasileira. Tipo, R$200? Fácil, 200 reais, fácil. Só que acontece que eles pagam em euro e a nossa moeda desvalorizou-se em relação ao euro. Né? Então é R$200, mas não 200 euros. Tá? Então essa diferença vai fazer os europeus pagarem mais barato e o produtor nacional lucrar mais. Beleza? Tem barreiras alfandegárias também. Né? Ou seja, eles colocam um imposto. Eu não sei se você entendeu, a barreira fitossanitária é exatamente isso, é você mascarar o protecionismo, né, através dessas doenças, dessas exigências. Né? Então, a qualquer momento eu posso dar um start desse para segurar o mercado externo, né, e simplesmente conseguir manter o meu produtor, no caso aí os europeus, né, eu conseguir comprar algumas coisas deles. Beleza? As barreiras alfandegárias, eu cobro imposto e aí o produto que veio de fora fica mais caro. Isso eu estou falando que os países desenvolvidos fazem, tá? Contra o mercado subdesenvolvido. Preferência por produtos nacionais e do mesmo bloco, aquilo que eu disse para vocês, exportações e importações dentro da União Europeia, por exemplo. Né? As transnacionais comprando terras nos subdesenvolvidos, por quê? Tipo assim, não, eu vou criar aqui algumas melhorias, né, para vocês aí do Brasil. Só que na verdade eles estão criando para eles mesmos, porque eles mandaram as empresas deles para cá, compraram terras e produziram aqui. O Brasil é muito atuante no setor, né, faz denúncias direto então à Organização Mundial do Comércio, OMC, e ele sempre diz, estão bloqueando o livre mercado. Isso é contra a economia globalizada, o neoliberalismo. Né? O Brasil já ganhou muitas e muitas causas, só que mesmo assim elas continuam ocorrendo. Beleza? Então, senhores, bons estudos aí para vocês. Beijão e até mais. Tchau, tchau.